encontro com o aluno fora da escola. Às vezes é bom, às vezes nem tanto. Fica aí, eu tenho uma história para você. Um professor deu aula à noite durante muito tempo. Nessa época, ele tinha filhos pequenos e dava aula em tudo quanto é lugar. Sabe aquela correria de professor? Aula de manhã, de tarde, de noite, correndo para lá e para cá o dia todo? Tem que pagar as contas, não tem? Então, não tem jeito. Quando chegava na sexta-feira à noite, esse professor estava morto de cansado. A pressão era tanta que a cabeça dele começou a falhar também. Dava aula em várias escolas. Entrava em sala errada, dava matéria de uma turma na outra. Uma vez saiu para trabalhar de manhã de carro, deu aula o dia inteiro e voltou para casa de ônibus. Esqueceu que estava de carro. Outra vez, numa turma de ensino médio, ele resolveu contar uma piadinha, né, para animar a aula. Um aluno levantou a mão e falou assim: professor, desculpa, é a terceira vez que o senhor conta essa piada hoje. Então, isso é para você ver como é que estava a cabeça desse professor. Quem é professor sabe do que eu estou falando. Aí, um dia, depois de dar aula o dia inteiro, ele estava voltando para casa. Pegou um ônibus, sentou, fechou os olhos, encostou a cabeça e deu aquela relaxada, aquele soninho bom. Ele estava quase sonhando. De repente, ele sentiu uma dor na altura aqui da costela. Sabe aquela dedada na costela que fica doendo um tempão? Ele acordou assustado com aquela dor, pensou até que era assalto. Caramba, que isso, meu Deus? Abriu o olho assim, assustado, e deu de cara com um aluno encarando ele assim. Professor, professor, o capítulo 5 vai cair na prova? Diz para mim se não dá vontade da gente esquecer que é professor. Não dá vontade de fazer uma bobagem numa hora dessas? Ele se controlou e respondeu: vai. Fechou os olhos e tentou dormir de novo. Ele nem sabia se o capítulo 5 ia cair na prova. Mas então, se não caiu na prova, pelo menos aquele aluno estudou mais um pouco. Eu acho, eu penso, que esse aluno não deve ter feito isso de maldade. Fez porque era uma pessoa sem tato, sem jeito. Talvez ele fosse assim também com as outras pessoas. Quem é professor sabe que sempre rolam esses encontros inusitados com alunos. Encontrar aluno nas férias, na praia, no shopping, isso sempre acontece. Mas às vezes esses encontros são incômodos. Acho que muitos alunos só enxergam o professor como professor. Acham que a gente é professor o tempo todo, na sala de aula, tomando banho na van, dormindo. E tem aqueles que são mais agressivos, que não têm uma sensibilidade. Olha, se você está assistindo e for professor, não tem jeito. Tem que ter paciência, aquela paciência cínica mesmo, porque isso vai acontecer. Você vai encontrar aluno por aí. Mas se você é aluno, anota o capítulo que vai cair na prova. E não atrapalhe o sono de um professor fora da escola, tá bom? Se encontrar com o professor, bate a mão para ele e diz: oi, professor. Se vocês tiverem uma amizade, pode até tomar a liberdade de conversar um pouco. Mas se o professor estiver dormindo, não acorda ele não, tá bom? Bom, essa foi nossa história de hoje. Aqui no canal, você sabe, tem mais histórias de professor, de aluno, de sala de aula, tá bom? Toda terça e quinta tem história nova aqui no canal. Se você quiser,
a gente pode contar a sua história também. Manda pra gente nesse e-mail que está aparecendo aí embaixo. Você pode mandar em áudio ou escrever, fica à vontade, manda da maneira que você preferir, tá bom? A gente lê a sua história, avalia, dá uma arrumada aqui do nosso jeito para poder gravar o vídeo e quem sabe a sua história aparece aqui, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima história e que seja a sua. Tchau!